levantando as mãos santas, sem ira e sem animosidade. Da mesma forma que as mulheres em traje decente se enfeitem com modéstia e bom senso, não com tranças no cabelo, ouro, pérolas ou roupas caras, porém com boas obras, como convém às mulheres que professam ser piedosas. A mulher aprenda em silêncio, com toda a submissão, e não permito que a mulher ensine, nem que exerça autoridade sobre o homem. Esteja, porém, em silêncio. Porém, é porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. E Adão não foi iludido, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Mas ela será salva, tendo filhos, se permanecer em fé, amor e santificação com bom senso. Vamos orar. Deus, louvamos ao Senhor por Tua palavra, pelo Teu amor e Tua graça. E pedimos ao Senhor para que a Tua palavra possa falar em nosso coração essa noite. Nós não queremos falar nada que venha do nosso coração, mas queremos falar aquilo que vem do coração do Senhor para a Sua igreja. Então nos zele e guarde nosso coração e nossas vidas, para que nós possamos trabalhar, meu Deus, concernente à Tua palavra, em nome de Jesus. Quando nós ouvimos esse texto, a aparência que se dá é que é um texto pesado, né, para dizermos no dia das mães. Que a mulher tem que ficar em silêncio, que a mulher tem que se vestir de tal e tal forma. Mas por causa do final do texto, todo o contexto que nós lemos, ele faz sentido. E ensina não só como as mulheres, mas como as mães devem lidar. Então eu quero te pedir paciência, calma, para eu poder te explicar o que a Bíblia está dizendo e que você possa absorver isso em nome de Jesus. Nós estamos trabalhando nessa série basicamente o livro de Efésios e o livro de Gênesis. Basicamente os dois livros que norteiam a questão da família. Mas hoje, basicamente por ser Dia das Mães, eu busquei esse versículo que fala sobre maternidade, sobre como uma mãe deve tratar os seus filhos. Repetindo, eu não quero ensinar a ninguém a ser mãe, ou ensinar como as mães devem se comportar como seus filhos, mas ensinar o que a Bíblia diz sobre a maternidade. E por que eu resolvi falar sobre esse texto? Porque essa carta de 1 Timóteo foi escrita para essa pessoa, esse Timóteo. Paulo escreve para esse Timóteo, que era o líder, o pastor da igreja em Éfeso. Essa carta de 1 Timóteo, ela foi escrita basicamente ali do ano 63 ao ano 65 depois de Cristo. Mas a carta que Paulo escreveu para o povo de Éfeso foi escrita entre o ano 60 e 62, ou seja, primeiro Paulo envia a carta ao povo de Éfeso, dizendo como uma família deve se comportar. Aí depois ele diz para o pastor daquela igreja, novamente, como a família deve se comportar, e também como os homens e como as mulheres devem se comportar. Paulo envia uma carta aos Efésios dizendo: marido, ame a sua esposa, mulheres sejam submissas, filhos obedeçam, pai não irás os filhos. Aí depois ele reforça mais uma vez dizendo isso a Timóteo, dizendo: Timóteo, é assim que as famílias devem caminhar. Timóteo, é assim que o homem deve caminhar. Ensine os homens a comportarem dessa forma. Ensinem os homens como lidar com as suas famílias, como lidar nos locais públicos. Ensine também as mulheres como devem se comportar e as mães como elas devem se comportar. Então é basicamente isso. Esse é o motivo que eu escolhi o livro de Timóteo para falar sobre isso. E também nos ensina algo, que por mais que uma igreja, por mais que uma cidade tenha perfeição no tratado com sua família, no tratado com as famílias de modo geral, sempre há algo a ser corrigido. Porque 2 anos depois dele mandar uma carta regulando as famílias, ele manda outra carta ensinando como essas famílias devem
como as mães devem lidar com seus filhos e como os homens devem lidar nas suas casas. Mas basicamente no livro de 1 Timóteo, Paulo vai ensinar a Timóteo como ele deve lidar com as mães e como as mães devem lidar com os filhos. Mas antes de expormos esse texto, eu quero frisar algumas coisas. A primeira delas, ser mãe é uma dádiva. Ser mãe é uma dádiva, ou seja, ser mãe é um presente de Deus. A segunda coisa, ser mãe é ser uma parceira de Deus naquilo que Ele quer fazer. Ser mãe é ser uma parceira de Deus naquilo que Ele quer fazer. E a terceira e última coisa, ser mãe pode ser pesado, mas é recompensatório. Ser mãe pode ser difícil, mas a recompensa certamente virá. Ser mãe pode ser uma labuta. Ser mãe por vezes pode ser difícil de lidar com filhos. Por vezes pode ser difícil lidar com educações de filhos. Mas se você fizer isso da maneira correta, certamente a recompensa virá. Porém, nessa carta de Paulo a Timóteo, Paulo instrui a Timóteo muitas coisas. Mas nesse trecho em específico, ele ensina algumas coisas sobre os homens, mas depois ele migra para as mulheres e ensina as mulheres como elas devem lidar em suas vidas. Então preste atenção, com a sua Bíblia aberta, nós vamos rever algumas coisas. E primeiro Paulo chama os homens à oração. Olha só o que diz o versículo 8. Quero, pois, que os homens orem em todos os lugares, levantando as mãos santas, sem ira e sem animosidade. O que Paulo está dizendo? Eu quero que os homens tenham uma oração incessante. Preste muita atenção. Paulo está ensinando que os homens devem orar o tempo todo e em todo lugar. Essa primeira parte, Paulo está falando dos homens. Ele diz, os homens, e isso aqui é um recado para nós, os homens, vocês devem orar o tempo todo e em todo lugar. A segunda coisa que Paulo fala nesse trecho é, vocês devem orar o tempo todo e em todo lugar, e vocês não devem ter vergonha de orar. É óbvio que nós iremos respeitar alguns lugares, mas Paulo está dizendo que os homens não devem ter vergonha de orar em lugar algum. Preste muita atenção. Existem lugares e momentos que as pessoas não vão respeitar o quão alto é o seu salário. Preste atenção. Existem lugares e pessoas que as pessoas não vão respeitar qual é a sua profissão. Quando acontece de alguém ficar endemoniado, por exemplo, as pessoas não procuram alguém que é médico, doutor em alguma coisa. Quando acontece de alguém está dando trabalho, está dando problema, ou na escola, ou no trabalho, ou dentro de casa, as pessoas não buscam simplesmente algumas pessoas que são mestres, ou a pessoa que tem um salário melhor, por exemplo. As pessoas normalmente vão atrás das pessoas que são de oração. Quando se manifesta um demônio, não há médico com seu estudo, com seus 10 anos de faculdade, que expulse aquele demônio pelo seu nome, mas vão atrás de homens e mulheres de oração que possam expulsar aquele demônio, que possam colocar ordem no lugar através da oração. Paulo está dizendo isso, Paulo está dizendo, a oração é a maior ferramenta que o homem pode ter. Então homens, orem em todo lugar, em todo tempo, e em alguns lugares vocês vão ter que levantar as mãos santas. Portanto, através dessas orações, os homens devem se tornar pacificadores. Olha só o que diz o livro de Tiago, capítulo 5, versículo 16, a parte B. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Preste muita atenção. A oração de um homem pode transformar alguns ambientes. Então Paulo está dizendo, homens, orem o tempo todo, em todo lugar. Levantem as mãos, porque através da oração de vocês, alguns ambientes podem ser transformados, porque vocês estão orando naquele lugar. Mas após Paulo dizer isso, ele migra automaticamente para o que ele quer dizer, para o que ele quer falar, ou o público-alvo que ele quer falar. Ele começa a pincelar
falando sobre os homens, mas depois ele migra falando para as mulheres. E aí Paulo começa a dizer o que ele espera das mulheres, como as mulheres devem se comportar. Olha só o que ele diz no versículo 9. Da mesma forma que as mulheres em traje decente se enfeitem com modéstia e com bom senso, não com tranças no cabelo, ouro, pérolas ou roupas caras. Paulo está dizendo: homens, quero que vocês orem, mas mulheres, vocês não devem se vestir com traje indecente, com modéstia, com traje indecente, se enfeitar com pouca modéstia. Vocês não devem fazer isso. E aí eu quero pincelar com vocês cada uma dessas coisas que Paulo fala, para que nós não possamos ficar a ermo sem entender o que ele está dizendo. Olha só, primeira coisa que ele fala: eu não quero que as mulheres se vistem com trajes indecentes. E virou um tabu na igreja brasileira e na igreja mundial falar sobre a roupa das mulheres. As roupas do tempo de Paulo das mulheres eram extremamente decentes. E até as roupas das prostitutas do tempo de Paulo, do tempo de Jesus, eram roupas que eram muito mais decentes do que as roupas de hoje. Porém, o que Paulo está dizendo é que a mulher que nasceu de novo, a mulher que é cristã, ela não deve se vestir com um traje indecente, porque esse traje indecente, ele traz perversidade, e ele atrai os olhares dos homens, e não o olhar de Deus. Aí Paulo está dizendo: se vocês se vestirem com trajes indecentes, vocês irão atrair o olhar errado, assim como os dias de hoje. E aí, trazendo para o dia de hoje, o que nós podemos dizer sobre isso? É que a mulher cristã não deve andar com roupa indecente. A mulher cristã não deve andar com roupa indecente. A mulher cristã é alguém que nasceu de novo, mas a roupa não diz sobre o caráter, diz sim. A roupa não diz sobre quem eu sou, diz sim. Porque se você anda com a roupa a mostrar todo o seu corpo, você está mostrando o corpo para alguém. Se você for casado, não é o seu marido, e se você for solteira, ainda assim não é o seu marido. E aí o que Paulo está orientando, e se você é uma mulher de Deus, uma mulher que crê na palavra de Deus e que a Bíblia é a palavra de Deus, Paulo está dizendo: não se vista com traje indecente. Não se vista a mostrar o seu corpo para quem não deve ser mostrado. A mulher de Deus deve se vestir com roupas decentes e não com roupas indecentes. Então a conversa aqui não é o corpo é meu e as regras são minhas, não. A regra aqui é que a palavra de Deus diz para a mulher não se vestir de forma indecente, para que você não saia na rua e ao invés das pessoas não glorificarem o nome de Deus por sua vida, os homens vão olhar para você com um olhar malicioso. Aí você pode dizer: mas aí o coração dele é que é pecaminoso. Mas quando você se veste para atrair o olhar do homem, você está pecando tanto quanto ele está pecando. Então Paulo está dizendo: quer se vestir? Vista de maneira decente. A segunda coisa que ele fala: se enfeitem com modéstia. E aqui ele não está dizendo para não se enfeitar, ele está dizendo para termos ausência de vaidade na apreciação de si mesmo. Em outras palavras, não se enfeitar, não se maquiar para sair na rua parecendo um palhaço. Em outras palavras, ele está dizendo: se enfeite com modéstia. Você não precisa desse tanto de coisa, você não precisa se mostrar dessa forma. Se enfeite com modéstia. A mulher de Deus deve se enfeitar com modéstia, porque na mulher de Deus o que brilha não são os enfeites. Na mulher de Deus o que brilha é a glória de Deus que está sobre ela. E aqui eu não estou dizendo que você não pode se maquiar, aqui eu não estou dizendo que você pode se enfeitar, não estou dizendo isso. Mas Paulo está dizendo para fazermos isso com modéstia. Nós devemos fazer isso com modéstia. Outra coisa que Paulo fala: não com tranças no cabelo, ouro, pérola ou roupas caras. E aqui eu preciso contextualizar, porque senão, daqui a pouco a gente está pregando que trança no cabelo é pecado e coisas do tipo, mas não é. O que Paulo está dizendo, o contexto geral de tranças no cabelo, ouro, pérola e roupa cara, era o contexto da mulher que se vestia para atrair os olhares com ostentação. Ostentação, essa é a palavra. Não se vista para ostentar. A modéstia deve fazer parte da mulher de Deus. A mulher de Deus não pode ser uma mulher que se veste com ostentação. Há um tempo atrás eu
consegui uma briga feia na rede social, porque eu vi uma blogueira que se dizia cristã, fazendo um negócio dentro do seu closet, e aí tirando as bolsas de 30 mil, 40 mil, 50 mil, 60 mil reais. E aí eu comentei no vídeo dizendo: uma mulher de Deus jamais deveria se ostentar daquilo que ela tem. Pessoal, mas ela ganhou com o dinheiro dela, ela comprou com o dinheiro dela. Não interessa. Não se paga 60 mil reais numa bolsa. Mas o dinheiro é meu. Você nasceu de novo? Nasci. Não justifica 60 mil reais numa bolsa. Até porque quando você paga 60 mil reais numa bolsa, você não está comprando essa bolsa pela qualidade dela. Porque não sei se você sabe, há pouco tempo atrás saiu um vídeo demonstrando que as mesmas bolsas que são vendidas em Nova York por 60 mil, são produzidas na mesma China, de bolsa de 600 reais. Só se muda o logo. Então quem compra uma bolsa de 60 mil e se diz: sou cristão, comprei com meu dinheiro, está ostentando. E Paulo está dizendo: eu não quero que vocês se vistam com ostentação. E aqui não é só na igreja, é em todo lugar. Em todo lugar, não se vista com ostentação, se vista de uma forma a glorificar ao nome de Deus. Aí Paulo vai dizer em que essa mulher deve se gloriar. Olha só o que ele diz no versículo 10. Porém, com boas obras, como convém às mulheres que professam ser piedosas. Presta atenção, irmãos. O que importa não é o sapato, não é a bolsa, não é a maquiagem, mas sim as ações que você tem feito para que Deus seja glorificado através da sua vida. O que importa, o que as pessoas vão olhar em você, não é a sua bolsa, não é a sua maquiagem, não é com o cara a sua roupa. É quais são as atitudes, quais são as ações que essa mulher está fazendo para que o nome de Deus possa ser glorificado. Não são as suas vestes que irão fazer de você um homem ou uma mulher de Deus, mas as boas obras que você faz. As boas obras é que vão dizer se você é um homem ou se você é uma mulher de Deus. Não importa a bolsa de 50, 60 mil, o sapato de 20, 30 mil reais, mas o que importa são as boas obras que você tem feito para que o nome de Deus possa ser glorificado. Você está comigo, irmão? Paulo diz isso. O que importa não é a sua estética, é as boas obras que você está fazendo. Agora Paulo vai começar a ensinar as mulheres não só como se vestir, mas como elas devem se comportar em público. E aqui eu entro num problema. Presta atenção, no versículo 11, Paulo vai afirmar como as mulheres devem aprender. Diz assim: a mulher aprenda em silêncio com toda a submissão. Paulo agora migra, irmão, do vestuário para a forma que a mulher deve aprender. E aqui eu entro num problema, por quê? Porque falar sobre isso na igreja de hoje é extremamente complicado. É um versículo que as pessoas fogem, as pessoas não querem falar sobre ele porque ele é complexo. Falar sobre a forma que a mulher deve comportar na igreja, o que deve ser feito é muito complexo. Mas Paulo diz: quero que as mulheres aprendam em silêncio e em submissão. Calvino, comentando sobre esse versículo, ele explica que Paulo não está proibindo a mulher de aprender, mas sim estabelecendo a forma como a mulher deve aprender, com espírito calmo, humilde e submisso à autoridade da igreja e da doutrina. Segundo ele, o ensino público exige uma autoridade que Deus confiou prioritariamente aos homens no contexto da liderança da igreja. As mulheres sempre tiveram uma função crucial na igreja de Jesus. Inclusive foram elas que sustentaram o ministério de Jesus com dinheiro. Inclusive quando Jesus ressuscitou, quem estava lá esperando ele ressuscitar eram as mulheres. Mas a função de cuidar do rebanho, Deus deu
ao homem. A função de cuidar de uma igreja, Deus deu ao homem. Então Paulo está dizendo, e daqui a pouco eu vou tentar explicar um pouco melhor o silêncio, que não é que a mulher não tem direito algum, mas eu vou explicar isso um pouco mais para frente. Mas nesse primeiro traço que Paulo vai falar sobre o silêncio da mulher, ele está querendo dizer inicialmente, a função de coordenar o povo é do homem. A função de direcionar o povo é do homem. Então a mulher deve aprender, a mulher deve ter essa percepção de aprendizado, mas a função de coordenar o povo, a função de cuidar do rebanho, é do homem. Aí Paulo vai frisar mais uma vez o que ele espera das mulheres, e vai tentar decifrar isso um pouco melhor. Olha só no versículo 12. E não permito que a mulher ensine, nem que exerça autoridade sobre o homem, esteja, porém, em silêncio. Primeiro ele manda a mulher ficar em silêncio, depois ele diz, não permito que ela ensine, mas que ela esteja em silêncio. Mas eu vou ler isso aqui de forma literal para você poder entender, olha só. No literal desse versículo, se pegarmos do original e traduzirmos diretamente para o português, Paulo está dizendo assim, ó, não permito que a mulher ensine, nem que ao homem governe, mas esteja em silêncio. O que Paulo está querendo dizer é que as mulheres não devem ensinar e não governar ao próprio homem. O que Paulo está querendo dizer é assim, ó, vocês não devem ensinar e nem governar ao homem. Então, em uma igreja, o líder tem que ser um homem, porque Paulo está dizendo, eu não quero que as mulheres sejam cabeças sobre um homem. É o que eu entrei aqui há um tempo atrás, nessa discussão com vocês, dizendo, imagina só, em uma casa, a mulher é o pastor, o homem é alguma coisa na igreja que não é o pastor. Quem é o cabeça da casa? Porque na casa é um reflexo da igreja às vezes. Aí a mulher chega em casa e manda no marido, chega na igreja e manda no marido. Como uma família pode sobreviver dessa forma? Paulo está dizendo, não ensine. Paulo está dizendo, não governe como um homem. E aí tem uma justificativa para isso, olha só. Qual que é a primeira justificativa para isso? As mulheres tinham pouco acesso à educação formal. Elas tinham pouco acesso. Então muitas dessas mulheres estavam aprendendo a escritura e a fé cristã pela primeira vez. Então elas tinham pouco acesso à informação. A segunda coisa, haviam falsos mestres influenciando as mulheres. Então em Éfeso, onde Timóteo estava acontecendo algumas heresias que estavam enganando as mulheres despreparadas, e as mulheres ouviam aquilo e ensinavam aquilo para as pessoas. Paulo fala, não precisa falar, fiquem em silêncio, porque vocês estão repregando a heresia que estão pregando lá fora. A terceira coisa, lá em Éfeso tinha um templo chamado Templo de Artemis, que era um centro da deusa Diana, onde as mulheres exerciam a liderança religiosa. Muitas das vezes, sacerdotisas exerciam domínio espiritual e moral sobre os homens. E isso fazia com que as mulheres também na igreja quisessem assumir a liderança autoritária. Elas diziam, se lá no templo de Artemis as mulheres mandam, na igreja nós também podemos mandar. Se lá no templo da Diana as mulheres mandam, aqui também quem vai mandar somos nós. Aí Paulo regula isso dizendo, aqui não, aqui nós vamos seguir o que a palavra de Deus diz. Então quem governa é o homem e a mulher é a sua auxiliadora, aquilo que ele refresca lá em Efésios. Mas Paulo, para não entrarmos em uma complicação, ele não proíbe tudo. Por exemplo, em 1 Coríntios 11:5, ele permite que as mulheres orem e permite que as mulheres também profetizem em público, desde que seja em ordem. O que indica que as mulheres não tinham um silêncio absoluto, mas uma restrição ao ensino autoritativo e oficial da igreja. Ou seja, o ensino pastoral é responsabilidade do homem. Presta atenção. O ensino pastoral era responsabilidade do homem, e o homem deveria ser a autoridade da mulher. Então o que Paulo está dizendo? As mulheres não podem liderar, a liderança vem
do homem. Aí Paulo vai dizer o porquê deve ser assim. Versículo 13 ele diz o motivo, o primeiro motivo porque deve ser assim. Olha só, ele diz: porque primeiro foi formado Adão e depois Eva. Ele diz: deve ser assim, porque a ordem da criação foi: o homem foi criado e depois a mulher foi criada. Não significa uma inferioridade moral, mas uma ordem funcional, ou seja, o homem foi criado e depois a mulher foi criada. Portanto, quem deve ser a autoridade é o homem e não a mulher. A segunda coisa, o segundo motivo, versículo 14, Paulo diz assim: e Adão não foi iludido, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. O segundo motivo é: a serpente não enganou ao homem, mas enganou a mulher. E essa mulher pegou esse fruto e deu ao homem. Ou seja, quem transgrediu a lei foi a mulher. O homem, como muitos homens hoje, ele só foi displicente e sem pulso para não negar o fruto. O homem só foi displicente na hora que a mulher caiu, ele não negou, ele pegou o fruto e comeu também. Mas quem foi enganada foi a mulher. E aqui eu volto a frisar sobre isso. Pelo fato das mulheres serem mais emotivas, pelo fato das mulheres não ter mais emoção nos seus sentimentos, a serpente dominou sobre a mulher, e aí o homem que não teve pulso, deixou com que a mulher o seduzisse. Aí portanto ficou dessa forma. A mulher comeu, deu ao homem, o homem comeu. Mas aí Paulo vem dizendo: quem caiu, quem pecou, quem transgrediu a lei não foi o homem, foi a mulher. Adão foi sem pulso, e portanto ele teve as consequências do pecado. Mas uma das consequências do pecado da mulher é: o homem será sobre ti e ele te dominará. Portanto, você vai ter que estar debaixo da autoridade desse homem o tempo todo. Por as mulheres conter mais emoção, Paulo diz: a mulher é mais fácil de ser enganada. Tanto é, irmãos, que observe as igrejas dos falsos profetas. Dê um Google, uma busca no Instagram e observe as igrejas dos falsos profetas. 85% mulher. 85% das mulheres do profeta do Pix, 85% das mulheres do homem que revela o CPF, 85% das mulheres do homem que chega de Porsche, da igreja, de roupinha colada e de camisa mostrando os peitos, é mulher. Porque elas são mais fáceis de ser ludibriadas. Aí você olha para a mulher, você vê a sensibilidade no olhar. Às vezes o marido não está em casa, às vezes o marido tem duas famílias, às vezes o marido está preso, às vezes o marido é empresário, está quebrado. A sensibilidade da mulher. Aí chega o profeta, o falso profeta, e diz: eis que o Senhor está te dizendo que está te dando uma grande bênção, que aquele lugar não vai ficar daquela forma, que aquele homem não vai ficar daquela forma. E aí a mulher: como que ele sabe? É só olhar para a sua cara e vai ver a sua emoção e vai dizer: é isso. Você está passando por alguma coisa, e aí ele vai dizer. Ele não diz o que é, não diz quando é, não diz aonde é. Ele só diz: você está passando por uma grande prova. Aí por a mulher estar passando por aquela grande prova, ela já cai no choro. Pela emoção contida na questão da mulher do modo geral. Então Paulo diz: a mulher é muito emotiva, a mulher caiu, a mulher transgrediu. Portanto, ela deve ouvir e ela deve não ficar em silêncio total, mas a autoridade da igreja deve ser sobre o homem. Preste atenção, eu não estou falando de negócios, de empresa. A mulher deve ganhar mais do que um homem, isso não é uma discussão que está em pauta agora. A mulher pode governar sobre o homem no trabalho, não é uma discussão que está sobre pauta agora. O que nós estamos falando é sobre a igreja de Jesus. A igreja de Jesus, a mulher deve ser submissa ao homem. O poder autoritativo da igreja deve estar sobre um homem e não sobre uma mulher. Sobre um homem e não sobre uma mulher. Aí Paulo vai dizer, depois de dizer isso tudo, Paulo vai começar a dizer qual é a outra forma dessa mulher se tornar uma sócia de Jesus. Aos homens ele imputa o cuidado do rebanho do Senhor. Paulo vai dizer agora como essa mulher pode ser salva, e o Bill já pode vir que eu vou caminhar para o final. Olha só o que diz no versículo 15.
Mas a mulher será salva, tendo filhos, se permanecer em fé, em amor e santificação com bom senso. Paulo vai dizer: mulheres, vocês não precisam ter um poder autoritativo sobre a igreja. Mulheres, vocês não precisam ter um poder de governo sobre uma igreja. Ele está tentando equilibrar e ele diz: não precisa. Eu vou ensinar a vocês como é que vocês podem ter sociedade com Deus. Como é que vocês podem estabelecer essa parceria com Deus. E como Paulo ensina isso? O que ele diz? Através da maternidade. Aí Paulo diz: a mulher será salva. E o salvação aqui, que Paulo está dizendo, não é que ela vai ser salva do inferno, simplesmente. Ele está dizendo que ela voltará ao plano original. A mulher volta ao plano original. Como? Tendo filhos. A mulher volta ao plano original a partir do momento que ela tem filhos. Então preste atenção em algumas coisas. Toda mulher deve almejar ter filhos. Não é mãe de pet, não. Nem mãe de bebê reborn, que é a nova, né? Nem mãe de pet, nem mãe de bebê reborn. É mãe de filhos. A segunda coisa, ter filhos é o resgate da vontade de Deus para a mulher. Vai lá em cima, por favor, pedir para baixar o volume. Ter filhos é o resgate da vontade de Deus para a mulher. Terceira coisa, criar um bom filho irá te dar uma sociedade eterna com Deus. Criar bons filhos irá te dar uma sociedade eterna para com Deus. Deus só usa pessoas aqui na terra, e os seus filhos vão ser usados por Deus. E portanto, quando você gera um filho, você gerou uma sociedade eterna para com Deus. E aqui eu quero te ensinar algumas coisas sobre ser mãe, biblicamente falando, né? Primeira coisa, entregue o seu filho ao Senhor. Principalmente se ele for menor de idade, entregue o seu filho ao Senhor. E aqui eu vou te explicar melhor isso. Olha só, a maioria de nós estamos preocupados apenas com a vida financeira dos nossos filhos. A maioria de nós estamos preocupados com a faculdade que nossos filhos vão fazer. A maioria de nós está preocupado se nossos filhos vão ser bem-sucedidos ou mal-sucedidos financeiramente. E pouco preocupados com o que de fato importa. O que importa? Se o meu filho vai ser homem ou se a minha filha vai ser uma mulher de Deus. Irmão, é a minha regra de vida, é a forma que eu penso. Eu não estou nem aí com o que os meus filhos vão fazer da vida, financeiramente falando. De faculdade, não estou importando com isso. Se eu puder ajudar financeiramente, eu ajudo com prazer. Mas eu não tenho preocupação com isso. Porque estudo é estudo. Quiser estudar com 20, 30, 40 anos, vai lá, vai estudar. Se quiser melhorar o salário, vai lá e vai estudar. A minha maior preocupação é se vão ser homens de Deus. A minha maior preocupação não é qual profissão vai exercer. A minha preocupação maior não é qual salário vai ganhar. A minha maior preocupação vai ser se é homem de Deus ou não. Preste atenção, incentive o seu filho ou a sua filha a estudar, incentive. Mas incentive ainda mais a ter uma vida com Deus, uma vida de oração, uma vida da leitura da palavra. Começa a incentivá-lo a que ele possa orar quando vai dormir, quando acorda. Começa a incentivá-lo a ler a palavra de Deus, porque no final o que importa não é a faculdade que ele fez, o que importa não é o salário que ele tem, o que ela tem, o que importa é se é um homem de Deus ou se é uma mulher de Deus. O que importa no final é isso. Portanto, entregue os seus filhos na mão do Senhor e deixe que o Senhor os guie.
A impressão que eu tenho, eu tive essa reflexão um tempo atrás, e a impressão que eu tenho hoje é que se nós, é que eu digo em casa de paz, se hoje o Senhor chamasse os nossos filhos para a missão, por exemplo, ou para o pastorado, por exemplo, nós ficaríamos tristes. Eu sei que meu filho ia ser advogado, eu sei que meu filho ia ser médico. Aí do nada meu filho chega aqui e diz que quer ser um missionário, quer pregar a palavra do Senhor, sem estrutura nenhuma. A impressão que tem é que nós ficamos tristes se o Senhor chamar um deles para a missão, ou para o pastorado, por exemplo, entregar a vida ao Senhor. Nós ficaremos tristes, porque sonhamos que ele seja um médico, sonhamos que seja um advogado, sonhamos que seja um arquiteto, sei lá. Nós devemos entregar a vida dos nossos filhos ao Senhor, não importa qual seja a profissão que eles vão ter, o importante é que sejam homens e mulheres de Deus. Olha só o que Billy Graham diz, referente a profissões. Olha só o que ele diz. Billy Graham, um dos maiores evangelistas do século XX, ele diz assim, a história sobre ele diz assim: Billy Graham foi convocado para ser presidente dos Estados Unidos, para se candidatar a ser presidente dos Estados Unidos, e para a surpresa de todos ele diz: vocês querem me rebaixar de cargo. O evangelista dizendo: presidente dos Estados Unidos? Que conversa é essa? Vocês querem me jogar no chão? Aonde eu estou? Olha o Deus que eu sirvo. Vocês querem me colocar lá no chão para trabalhar para homem? Não, o cargo que eu tenho é muito maior. Portanto, mulheres, mães, entreguem os seus filhos na mão de Deus. Aí Paulo vai explicar como, baseado em 3 coisas: fé, amor e santificação, que é o tripé da vida cristã. Olha só, primeiro ele diz sobre permanecer na fé. As mães permanecerem em fé. E como permanecer em fé? Confiando em Deus. Viver uma vida crendo que mesmo nos momentos de dificuldade, Deus estará ao seu lado, emocionalmente, espiritualmente e materialmente. Como ter fé? Confie em Deus. Saiba que Ele está do seu lado em todas as áreas da vida. Confie em Deus. Tenha fé que Deus está do seu lado. Como mais ter fé? Educando os seus filhos no caminho do Senhor. A fé de uma mãe é manifesta ao criar um filho com piedade e com princípios bíblicos. Uma mãe deve amar a palavra do Senhor. Aqui fica a pergunta: quantas vezes por dia você abre a Bíblia ao lado do seu filho? Principalmente nesse mundo onde tudo é relativo, onde tudo é subjetivo. Você quer ganhar do mundo com filosofias vãs, mas nunca experimentou abrir a Bíblia com seus filhos na mesa, dizendo: vamos ler a Bíblia, vamos orar hoje, vamos ver o que o Senhor fala aos nossos corações hoje. Eduque os seus filhos no princípio do Senhor. Tenha fé para educar os seus filhos no princípio do Senhor. Outra forma de permanecer na fé, exercendo a sua influência espiritual no dia a dia. Preste muita atenção no que eu vou te dizer. O maior poder que uma mãe tem é o poder da oração. Ore pelos seus filhos. Mesmo aqueles que já se casaram e foram embora, ore por eles. Não se canse de orar, não cesse de orar, dizendo: ao meu filho eu abandonei, não oro mais. Não cesse de orar. É o maior poder que você tem, é a oração. Seja conservadora na oração, seja conservadora na leitura da palavra, seja conservadora mediante a sua fé. Permaneça na fé, permaneça dia após dia nessa fé. Por quê? Porque através dessa fé o seu filho pode ser transformado. Outra forma que Paulo diz que a mãe vai ser salva em referência ao seu filho, quando essa mãe permanece no amor. E aqui eu quero explicar um pouco esse amor. Amor não é um sentimento descontrolado, que faz com que percamos a noção em relação a outra pessoa.
Amor não é um sentimento descontrolado que faz com que você perca a noção referente a outra pessoa, seja o marido e seja os filhos. O que faz você perder a noção referente ao seu filho é obsessão. Uma mãe que ama o filho não é obcecada por ele. E como ter um amor que não é obcecado? Exercendo um amor que serve. Preste muita atenção. Não tem jeito. Se você é mãe, você vai ter trabalho e nenhuma remuneração. Sempre foi assim e sempre será. Desde a gravidez. A mãe é mãe desde a gravidez. Eu tenho uma raiva, me desculpa, mas eu tenho um pouco de raiva gospel no coração quando alguém vem dizer comigo, o homem vem dizer, ou a mulher dizendo, nós estamos grávidos. É uma raiva interna minha. Por quê? Porque o homem não está grávido. O pai só se torna pai quando vê o menino chorando, saindo da barriga da mãe. O amor flui verdadeiramente quando ele pega no colo e diz, agora. A mãe está lá mexendo o tempo todo, o pai pode sentir, mas a mãe já é parte dela, aquele momento ali na barriga e tal. O pai pode sentir, mas a mãe está lá. Então a mãe é mãe desde a gravidez, então o trabalho começa na gravidez. Então é 9 meses de trabalho, mais o trabalho de parto, mais o trabalho de desmamar, mais o trabalho de desfraldar, mais aquele trabalho todo. E a mãe é mãe desde o parto até quando o filho se desliga. Mas o amor da mãe tem que ser, e esse amor é implacável, mas ele não pode ser irresponsável. É um amor implacável, mas não pode ser irresponsável. Sirva o seu filho, porém ensinando que o seu serviço é baseado em amor. Portanto, um dia esse serviço vai diminuir. O tanto que a mãe entrega para um filho com 2 anos, não é um tanto que a mãe deveria entregar a um filho de 15. Um filho de 20, um filho depois do casamento, não é. E isso é o amor. Não é um sentimento descontrolado. É uma forma sábia de conduzir o seu filho em amor, em serviço. Mas o terceiro ponto desse amor é um amor que corrige. É um amor que corrige. O amor bíblico, ele não é permissivo. O amor bíblico não é permissivo. Ele busca o crescimento. O amor de uma mãe é uma mãe corretivo. Preste atenção, irmão. O seu filho não é um boneco, ele não é empalhado. Ele vai brincar, ele vai fazer bagunça, de fato, e está tudo bem. O filho vai fazer bagunça, é normal. Porém, esse amor que corrige é um amor que ensina que existe um momento certo para todas as coisas. E a sua voz é o que vai equalizar isso. O amor que corrige é um amor que ele fala, a mãe dá o amor, mas quando tem que corrigir, ela corrige sem receio. E o filho obedece. Estava lembrando sobre isso na hora que eu estava escrevendo o sermão. E aí refletindo sobre essa situação, sobre essa voz que está se perdendo, infelizmente, nos dias de hoje, porque parece que não pode mais chamar a atenção dos alecrins dourados. Mas eu estava lembrando que às vezes eu passava férias em Sarzedo com os meninos e tal. E aí eu lembro de uma das minhas tias, que a única que morava em Sarzedo, e aí a gente ia para lá brincar, só mato e árvore e tal. Aí eu lembro que quando dava certo horário, minha tia dava um assovio, e o assovio dela era, gritando, eu vou contar até 3, e se no 3 não tiver aqui, o bicho vai pegar. Alguém pagava para ver, irmão? Começava no 1, nego voando, saindo correndo, arrebentando arame farpado no peito, para não saber o que acontecia no 3. Antes de contar o 3, já estava todo mundo enfileirado. Por quê? Hoje eu acho que eu fazia de raiva, né, de birra assim. O que eu faço essas vezes? Só chamo só para saber se está ouvindo mesmo. A sua voz
tem que acalmar o coração do seu filho para ele saber que quem manda é você. Você é a mãe, você ama, mas é você quem manda. É você quem corrige. É você quem falou e ele tem que calar a boca, ele tem que abaixar a cabeça, porque é você quem manda. Mas o meu filho não está me obedecendo, por quê? Sendo que a autoridade está sobre você, sendo que o amor que corrige está sobre você. O amor bíblico, ele corrige. O seu amor deve mostrar o amor de Deus aos seus filhos. E a última coisa, permanecer em santificação. Como ser uma mãe, segundo a Bíblia, uma vida separada para Deus, mesmo em uma rotina cansativa. Uma santificação que vai na linha da oração e do culto. Essa santificação vai no seu trabalho, vai no cuidado da sua família, vai na disciplina, em tudo. Mostre que você está sendo santificada. Busque constantemente por transformação. Isso é, uma santificação progressiva. Entendendo que você não é perfeita, mas está se transformando dia após dia pelo Espírito Santo. No seu trabalho, na sua casa, na sua vida. Busque santificação. E o terceiro, evitando a contaminação do coração. E aqui para finalizar, eu quero dizer sobre isso. As mães, não deixe que o seu coração seja contaminado. Eu disse isso na semana passada, mas eu quero reprisar. Não deixe que o telefone roube o seu processo de transformação e te contamine. Não dê um telefone na mão do seu filho, da sua filha, e fique no seu telefone roubando o processo de transformação, principalmente com os conteúdos que algumas mulheres assistem. Conteúdos extremamente destrutíveis. Conheço mulheres que ficam assistindo conteúdos feministas e daqui a pouco se tornam feministas por completo. E aí daqui a pouco ela diz que é ela que manda em casa, o marido não tem mais voz ativa dentro de casa, os filhos fazem aquilo que elas querem, e aí os filhos têm pela maldade do coração do homem natural, tem às vezes esse direcionamento de acompanhar aquele que está fazendo errado. Aí a mãe está assistindo conteúdo que não presta e está disseminando isso nos seus filhos. Evite a contaminação do seu coração. Mantenha o seu coração puro. Só assim você será uma mãe conforme a Bíblia ensina. Mantenha o seu coração blindado para que você possa ser uma mãe que a Bíblia ensina. Fique de pé no seu lugar. Fé, amor, santificação. Fé, amor e santificação. Se nós queremos nos tornar uma igreja forte e fiel, nós devemos nos tornar famílias fortes e fiéis. Feche os olhos, vamos orar. Nós louvamos ao Senhor Jesus por cada mãe que está aqui essa noite, Pai. E eu quero pedir ao Senhor graça sobre elas. Quero pedir ao Senhor para que possa conduzi-las segundo a Tua graça e o Seu amor, Pai. O Senhor possa dar a elas fé, amor e santificação. Que dia após dia, meu Deus, elas possam ser progressivas na adoração ao Senhor e possam crescer mediante ao Teu amor. Meu Deus, se tem alguma mãe que não sabe como conduzir referente aos filhos, eu quero pedir ao Senhor para que o Senhor possa orientá-las, para que o Senhor possa dar calma, para que o Senhor possa ensiná-las, Pai, como elas devem conduzir as suas casas. Meu Deus, que o Senhor possa ensiná-las como elas devem lidar com seus filhos, para que eles possam crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Que nós não possamos ter um amor irresponsável pelos nossos filhos, para que eles possam crescer desobedientes, Pai. Mas nós possamos ter um amor a eles, um amor que corrige, um amor que ensina que o Senhor é um Deus de amor, mas é um Deus de correção também, através de nossos passos diários, Pai.
Então que em nome de Jesus nós possamos crescer como igreja, que a Tua palavra possa nos modelar como igreja, e que nós possamos, Pai, dia após dia aprender com o Senhor, que é bom, aprender com o Senhor, meu Deus, como instituir uma família debaixo da Tua graça e do Teu amor, em nome de Jesus, amém. E se você crê nisso, aplauda o nome de Jesus.